Você muito provavelmente já ouviu falar de jejum intermitente. Eu apostaria todas as minhas fichas que sim. Jejum intermitente está em todo lugar. Está nos blogs, está em Instagram, está no TikTok, no vídeo viral, no YouTube. Mas quando eu estava pensando sobre esse vídeo, eu pensei em trazer informações que as pessoas podem não ter de maneira tão clara, podem não ter tanto acesso. Será que você realmente entende o que está por trás da estratégia do jejum intermitente? Será que você acha que o jejum intermitente é só mais uma modinha passageira ou realmente é uma ferramenta poderosa, baseada em ciência, que pode realmente transformar a tua saúde e até ajudar no teu processo de emagrecimento? O propósito do vídeo de hoje é justamente esse, é te mostrar o que é o jejum intermitente de verdade, te mostrar como que ele funciona no corpo, quais são os principais tipos de jejum intermitente, porque acho que essa é a primeira informação que pode surpreender alguns, é que existem vários tipos de jejum intermitente, quais são os erros mais comuns, quem pode fazer jejum intermitente, quem não pode. Então assim, se você já tentou, se você pensa em começar ou se simplesmente quer entender de uma forma mais profunda, de uma forma mais séria, mais clara sobre o assunto, fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo é para você, tá? Então, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Manuel Quintino, eu sou médico nutrólogo e aqui no canal eu falo sobre saúde, mas com responsabilidade, tá? A gente fala sobre emagrecimento com embasamento científico, sem modinha. O foco aqui é te ajudar a entender o teu corpo e melhorar a tua performance, encontrando estratégias que realmente façam sentido e funcionem para você no longo prazo. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, eu peço que você já deixe a sua curtida, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Mais do que isso, a seção de comentários é toda sua. Por favor, deixe sua pergunta, deixe sua dúvida, deixe sua crítica, deixe seu elogio, que eu respondo todo mundo. Então, eu certamente vou responder sua pergunta para a gente trocar essa ideia e eu poder te ajudar. Vamos começar falando sobre o que é o jejum intermitente e como que ele funciona no corpo. O primeiro ponto importante é que o jejum intermitente ele não é uma dieta, tá? Não existe um cardápio, não tem restrição de grupo de alimento, ou seja, o jejum intermitente ele é um padrão alimentar. O que isso quer dizer? O jejum intermitente é sobre quando você come e não necessariamente o que você come. Então assim, quando você fica um período mais longo sem comer, o seu corpo ele tende a sair de um modo de armazenamento e entra em um estado metabólico um pouco diferente, onde ele passa a usar mais gordura como fonte de energia. Isso acontece porque os estoques de glicose e insulina no sangue começam a diminuir, favorecendo o que a gente chama de oxidação dos ácidos graxos. Oxidar um ácido graxo quer dizer transformar o ácido graxo em energia. Então, se esse jejum ele se prolonga por algumas horas, começa a acontecer um fenômeno chamado autofagia, que é como se fosse, bem a grosso modo, uma faxina celular. As células mais antigas, aquelas mais danificadas, elas vão sendo recicladas, elas vão sendo reaproveitadas, né? O corpo ele reduz marcadores inflamatórios, ele melhora a sensibilidade à insulina. Existe uma melhor regulação de hormônios como o GH, que é o hormônio do crescimento, melhor regulação da noradrenalina. Esses processos eles não acontecem quando você come o tempo todo. Então, por isso que o jejum não é sobre calorias, é sobre sinalizar ao seu corpo que é hora de se regenerar. De um modo bem a grosso modo, tá? Não gosto de dizer, não leve isso para o coração, que também jejum intermitente não é milagre. Mas vamos lá, quais são os principais tipos de jejum intermitente? Depois que você entendeu o que é o jejum intermitente e qual é o propósito de fazer o intermitente, o que a gente busca, quais são as transformações que a gente busca no corpo com o jejum intermitente, vamos entrar nos principais tipos de jejum intermitente. E especialmente o que muda quando você está usando medicamentos como tirzepatida, como semaglutida para emagrecer. Esses remédios eles vão modular os hormônios da saciedade e retardar o esvaziamento gástrico. Na prática, você sente muito menos fome, né? E isso muda completamente a forma como você pode e deve estruturar o jejum.
Para começar, eu vou falar sobre o mais famoso, que é o jejum 16/8. Esse tipo de jejum intermitente é o mais equilibrado e, digamos assim, é o melhor ponto de partida. Ou seja, você jejua 16 horas e se alimenta em uma janela de 8 horas. Por exemplo, almoça ao meio-dia e janta até as 8 horas da noite. Ou, por exemplo, toma café às 7 horas da manhã e faz a última refeição às 15 horas. Que esse é mais difícil, mas do ponto de vista de obediência ao ciclo circadiano, é um tipo de jejum mais fisiológico. Ou seja, quebrar o jejum nas primeiras horas da manhã é mais favorável do ponto de vista de cortisol, do ponto de vista de queda da melatonina logo depois que a gente acorda. Então eu prefiro recomendar esse tipo de jejum, embora seja um pouquinho mais difícil. Mas quem está usando análogo de GLP-1 ou GLP-1 e GIP, como semaglutida ou tirzepatida, geralmente vai relatar que não sente tanta fome de manhã. E aí esse jejum 16/8 ele se encaixa naturalmente, né? Sem sofrimento nenhum, sem forçar. O paciente já pula o café da manhã, almoça bem e janta de maneira comedida. Pronto. Já cumpriu o 16/8. Uma outra coisa, digamos que além disso, o que o 16/8 favorece é um ajuste do relógio biológico, o que a gente chama de um ajuste do ciclo circadiano. Esse tipo de jejum ele facilita muito o paciente a manter 2 a 3 refeições completas. Uma coisa que é muito importante para a gente garantir ingestão de proteína, garantir ingestão de micronutrientes, especialmente em quem está em um processo de perda de peso mais acelerada. Tem uma variação do jejum 16/8, que é o 18/6 ou o 20/4. O que é que isso quer dizer? Na prática, são só janelas alimentares menores. Esse tipo de jejum ele pode ser interessante para quem está mais adaptado. São versões mais nível hard aí, porque você só vai ter, como variações do jejum 16/8, a gente vai ter os tipos 18/6 ou 20/4. São jejuns onde a gente vai ter uma parte alimentar um pouquinho mais restrita. Isso aí é um tipo de jejum intermitente bom para quem está mais adaptado, São versões mais curtas, a janela alimentar é menor. No 20/4, por exemplo, você come durante 4 horas e jejua por 20 horas. Então, assim, quem está em tratamento com agonista GLP-1 pode se adaptar mais rapidamente a esse tipo de estratégia, porque a fome diminui de forma muito importante. E muitas vezes a pessoa já pula naturalmente ali 1 a 2 refeições por falta de apetite. Mas eu gosto de elucidar, de trazer aqui um ponto muito importante, que é assim, comer pouco por muito tempo pode prejudicar a massa muscular. A função tiroidiana também pode sentir e também a disposição mental, de certa forma. Então, se você está comendo só em 4 horas, as refeições elas precisam ser mais densas, mais completas, mais bem planejadas, porque assim, não dá para viver só de sopa, fruta, peito de frango por várias semanas. A ingestão de proteína ela tem que ser suficiente. Não podem faltar vitaminas, não podem faltar minerais, tem que ter uma quantidade mínima de fibras. Então, assim, todos esses alimentos eles precisam entrar numa dieta saudável, porque senão a gente perde peso a qualquer custo. E perder peso a qualquer custo não significa saúde. Emagrecer sem saúde não faz sentido, que é esse o propósito do acompanhamento multiprofissional, não só do médico, mas também nutricionista, psicólogo, educador físico. Todo esse ambiente ele precisa ser modulado para que você não perca peso e junto com a perda de peso você perca saúde. Senão o risco de desnutrição relativa ele existe, tá? Então não dá para viver longo tempo comendo muito pouco e usando muita medicação, porque vai faltar coisa, tá? A gente depende de variabilidade de alimentos, não dá para ficar comendo pouquinho, como eu falei anteriormente. Um outro tipo interessante de jejum é o OMAD, ou MED, ou então o One Meal a Day, uma refeição por dia. Talvez esse seja aqui um dos protocolos mais extremos, Você come só uma vez no dia, em uma janelinha de 1 hora. Então, isso é para quem está com apetite muito reduzido pela tirzepatida, pela semaglutida. Pode até parecer natural no começo, mas tenha bastante atenção que o OMAD ele não é recomendado como estratégia de longo prazo para quem está medicado.
comer uma vez por dia pode dificultar muito a ingestão de proteína suficiente, pode comprometer a recuperação muscular, saúde de cabelo, saúde da pele, até comprometer o humor. Além disso, pacientes que usam semaglutida ou tirzepatida e comem muito pouco, tendem a ter uma queda mais acentuada da massa magra, o que atrapalha o metabolismo, dificulta a manutenção de peso perdido. Então, o OMED ele pode ser usado como uma forma pontual, uma forma estratégica, mas sempre com orientação, tá? Fazer uma refeição por dia não deve ser rotina. Depois a gente vai ter o jejum de 24 horas, ou o que a gente chama de Eat, Stop, Eat. Aqui, o jejum vai durar o dia inteiro. Então, assim, você janta na segunda-feira e só volta a comer na terça-feira à noite. Esse tipo de jejum, ele pode ser interessante às vezes para quebrar um platô, para quem já tem o jejum na rotina e ainda assim quer um estímulo extra no metabolismo. Só que em pacientes que estão usando medicamento para emagrecer, a gente tem que ter muita cautela nesse tipo de estratégia, porque a combinação do baixo apetite induzido pela medicação associada a um jejum de 24 horas pode levar a uma ingestão calórica que já se torna perigosamente baixa. E isso vai prejudicar a função hormonal, prejudicar sono, prejudicar o humor. Além disso, o risco de sintomas como fraqueza, dor de cabeça, hipoglicemia, isso aí começa a aumentar. Então, por isso, se você quer fazer esse tipo de jejum, precisa ser sob supervisão profissional, com dias planejados, com refeições bem estruturadas na véspera, refeições bem estruturadas no dia seguinte, e tudo isso tem que ser colocado em perspectiva da tua rotina. Então, não dá para simplesmente decidir hoje que amanhã você vai ficar o dia inteiro sem comer, sem planejamento. Isso aí vai dar problema. Outro jejum que é bem conhecido, é o jejum 5x2. Esse é um tipo de jejum bastante flexível e muito interessante em alguns casos. O protocolo 5x2 eu particularmente gosto bastante. Esse protocolo ele vai dividir a semana assim: 2 dias com alimentação normal e 2 dias com restrição calórica intensa. Essa restrição calórica intensa a gente geralmente fala de 500 calorias ou menos. Então assim, para quem está comendo muito pouco por causa do GLP-1, do GLP-1 GIP ou do GLP-1, muitas vezes a própria alimentação já entra naturalmente nesse modelo, mesmo sem pensar muito, como se fosse um tipo de jejum. E aqui eu deixo outro alerta. Se você restringe caloria todos os dias e ainda impõe mais 2 dias com uma redução severa, o risco de déficit nutricional e perda de massa muscular ele aumenta muito. Então, o jejum 5x2 ele pode ser usado como uma transição. Pelo menos eu gosto de usar ele como uma transição do início do tratamento quando o apetite está mais controlado, mas ele não deve ser mantido também indefinidamente sem um planejamento adequado. Mas qual que é o melhor protocolo então para quem usa Ozempic e Mounjaro? Geralmente eu oriento começar com 16x8. Ele é o mais seguro, é o mais sustentável e tem uma eficácia muito boa, certo? Ele respeita a sua saciedade, ele permite 2 boas refeições, ainda traz os benefícios do jejum. Se o paciente quer protocolos mais agressivos, como uma refeição por dia ou jejum de 24 horas, eles podem ser usados de forma pontual. Eu gosto de recomendar pontualmente, mas só se o paciente já tiver alguma experiência com jejum e tiver em acompanhamento, tiver com tudo planejado. O mais importante de tudo é entender que o jejum não é uma desculpa para comer mal na janela alimentar. Isso aqui é outra coisa que eu bato muito na tecla. O paciente fica o dia inteiro sem comer e aí quando dá o dia seguinte ele come uma pizza. Não faz sentido. Mesmo que você esteja comendo pouco, o que entra no teu prato tem que ser muito nutritivo. Tem que ter proteína, tem que ter fibra, tem que ter vitamina, tem que ter gordura boa. Porque assim, quem come menos tem que comer melhor. Não adianta achar que tá comendo pouca caloria, não comi muita coisa, vou comer qualquer coisa que agora eu posso. Não é assim. Tá? O que a ciência já comprovou de benefício real do jejum, tanto para emagrecer como melhora de saúde. Mas sim, o jejum intermitente ajuda você a emagrecer porque você vai consumir muito pouca caloria, vai gastar muito mais, então você entra em déficit calórico facilmente com o jejum intermitente. Outra grande vantagem do jejum intermitente é o controle glicêmico, Tem vários estudos que mostram que o perfil glicêmico em pessoas que têm pré-diabetes, diabetes tipo 2 e que fizeram o jejum intermitente com acompanhamento profissional tiveram uma grande melhora do perfil glicêmico. Aqui é um ponto muito interessante.
Se você tem diabetes, se você tem resistência insulínica, tem descontrole glicêmico, não faça jejum intermitente sem acompanhamento médico-nutricional. Risco de hipoglicemia, risco de disglicemias, né? Pode dar problema, então assim, não corra esse risco. Busque ajuda profissional caso você queira orientação e você tenha alguma patologia de base. O jejum intermitente também reduz marcadores inflamatórios, né, como proteína C reativa, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, todos eles tendem a cair com a prática regular do jejum, seja por processo de autofagia, né, ou redução de inflamação sistêmica. Esse processo de autofagia, ele tem benefícios na saúde cerebral, né, ele ajuda na renovação celular, inclusive dos neurônios, né, tem melhora da função cognitiva, proteção contra doenças neurodegenerativas, já tem bastante trabalho nesse sentido. Então, são evidências que podem não ser as mais robustas, mas tem muita coisa apontando nesse sentido. Outra coisa que o jejum intermitente ou até a dieta que imita o jejum, nem cabe falar aqui, senão o vídeo vai ficar mais longo do que já vai ser, mas vocês podem pesquisar como FMD, é a Fasting Mimicking Diet, ou dieta que imita o jejum. A dieta que imita o jejum, ela busca os benefícios do jejum sem você ter que fazer grandes restrições alimentares, em pessoas que pode ser interessante em pessoas que não estão usando medicamentos inibidores de apetite ou, né, fazem isso de longo prazo. O benefício na longevidade também existe, né? Tem muitos estudos em animais que foram submetidos à restrição alimentar intermitente, eles vivem mais. Nos seres humanos não dá para afirmar com 100% de certeza, mas a gente tem indícios muito promissores de proteção contra envelhecimento precoce, proteção contra doenças crônicas, dessa restrição relativa de calorias, essa restrição de alimentos. Outra grande vantagem é a simplificação alimentar. Você pensa menos em comida, você gasta menos tempo cozinhando, você economiza dinheiro, isso ajuda muita gente a manter constância e foco no objetivo, porque se você não pode comer ali, você para de pensar em comida, né? É um benefício indireto. Mas quem é que pode e quem é que não pode fazer jejum intermitente? Essa é uma informação fundamental. Jejum não é para todo mundo. Quem pode fazer tranquilamente? Adultos saudáveis, pessoas com sobrepeso e obesidade, pré-diabéticos, diabéticos, com orientação podem fazer. Pessoas com compulsão alimentar leve, que se beneficiam de janelas controladas também podem fazer. Mas quem não deve fazer, ou pelo menos precisa de muito cuidado e orientação, eu basicamente não recomendo, mas são gestantes e lactantes, né? Ou seja, quem está amamentando ou está gestando, não recomendo fazer. Crianças, adolescentes, a gente tem que ter muito cuidado também nesse sentido. Pacientes diabéticos tipo 1 também não recomendo fazer. Pessoas que têm histórico de transtorno alimentar severo, como anorexia nervosa, bulimia, compulsões severas. Pessoas com doença crônica descompensada também não fazer. Pacientes que usam medicamentos como insulina, que usa sulfonilureia ou que usa corticoide, ou seja, medicamentos que mexem muito na glicemia, mexem de maneira radical. A restrição dos carboidratos, a restrição de calorias pode ser muito deletéria. Então assim, essa decisão de iniciar um protocolo de jejum, ela tem que ser individualizada, sempre com avaliação médica, sempre com avaliação nutricional, principalmente se você tem alguma condição de saúde prévia, né? Então assim, você decidiu começar, quer fazer, está buscando informação e quais são os erros que você tem que evitar. Vamos para a parte prática agora um pouco, né? Como é que começa? A palavra de ordem ao começar o jejum é não radicalizar, certo? Comece fazendo 12 horas, depois 14 horas, depois 16 horas. O teu corpo ele vai aprendendo com esse ritmo, certo? Então não queira fazer de cara 24 horas de jejum, porque a chance de dar problema e não ser sustentável é muito grande. Outra coisa que você tem que fazer durante o jejum é se hidratar muito, muito, muito bem. Água, chá, café sem açúcar, tá tudo liberado no jejum, tá? Mas ele tenta evitar adoçante, mas água, chá e café não vai quebrar o jejum. Outra coisa, na hora que você for começar, busque caprichar muito bem na janela alimentar, porque não é porque você está em jejum que você pode chutar o balde na hora de comer, tá? As refeições elas precisam ser nutritivas, precisam ser completas, precisam ter boas fontes de proteína, boas fontes de fibra e gorduras boas. Outro ponto para você começar do jeito certo é respeitar os sinais do seu corpo. Se você passar mal, se sentir tontura, se sentir fraqueza em excesso, compulsão no fim do dia, tem alguma coisa errada.
pode ser um sinal de que o protocolo não serve para você ou que precisa ser ajustado. É por isso que eu nunca recomendo você fazer sem acompanhamento de uma equipe muito profissional. Quais são os erros comuns que podem acontecer, né? Pular a refeição e compensar depois com um lanche, né? Com lanche ruim, com pizza, jejuar sem se hidratar, achar que jejum é desculpa para comer besteira, jejuns longos demais desde o início, ignorar o acompanhamento profissional, achar que vou colocar aqui na inteligência artificial e vai dar tudo certo, ela vai me dizer como é que vai ser. Não subestime a capacidade que um bom profissional pode ter em te ajudar a fazer o jejum intermitente. A inteligência artificial é uma ferramenta muito legal, mas ela é só um banco de dados. Não se esqueça de que ela não entende o funcionamento do seu corpo. Então, não dê valor demais, não superestime a capacidade da inteligência artificial, nem subestime a capacidade do profissional que te acompanha. O jejum intermitente, entenda, ele não é mágica, tá? Mas pode ser uma ferramenta muito poderosa, tá? Desde que usado com estratégia, desde que usado com bom senso, desde que usado com acompanhamento. Não adianta só parar de comer, né? Tem que entender como, tem que entender por quê e principalmente para quem ele funciona. Me diz aí, você já tentou fazer jejum intermitente? Como é que foi a tua experiência? Conta aqui nos comentários. E se esse vídeo de alguma forma te ajudou, já deixa o like, compartilha com quem você acha que precisa dessa informação e também se inscreve no canal. Aqui a gente segue com conteúdo sério, com conteúdo acessível e conteúdo direto ao ponto, para te ajudar a cuidar da tua saúde com responsabilidade. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e um forte abraço.